pequeno eu sonhava, quer dizer, sonhava não, eu ficava preocupado com a questão indígena, né? Então eu descobri que através da escrita a gente pode defender a causa indígena também, né? Porque eu era pequeno naquela época, e naquela época a coisa era pior, porque era a época da ditadura, então o Brasil vivia numa crise muito pesada. Então eu via muito massacre na televisão, nos jornais, falando de questões indígenas, que rola no Brasil. E daí nisso eu comecei a pensar em escrever. Então eu comecei a escrever cedo. Com 15 anos mais ou menos eu já comecei a escrever. E hoje meus filhos são todos escritores, né? Então meu filho hoje é escritor também. Ele ultrapassou eu, né? Porque como já dizia Platão, né? O discípulo sempre ultrapassa os mestres. E meus filhos ultrapassaram eu. Então eu sou só escritor. Só escrevo. Então a gente fala muito da demarcação, mas é muito pouco falado, porque ninguém está interessado nessas questões. Então eu, como eu falei, comecei cedo a escrever, mas é uma coisa difícil, porque o índio, a vida de escritor também indígena é difícil. Por quê? Porque o índio ele sofre muito preconceito. Então, se você não gosta de índio, você vai ler um livro sobre índio? Não vai. A gente vê nas escolas no Brasil pouco trabalho sobre a questão indígena. Eu tenho vários livros, então eu já publiquei acho que uns 16 livros. Então às vezes as pessoas ficam pensando assim, nossa, o cara deve morar lá na aldeia, deve ter um apartamento lá na aldeia, né? Porque vê assim, olha, a casinha do maior escritor do mundo hoje. E a gente é assim, normal, não tem... E mesmo que a gente ficasse rico, a gente ia viver daquele jeito mesmo, né? Mas a gente não está ganhando tanta coisa. Por quê? Porque o povo não está interessado nessas questões de saber sobre a visão indígena. Mas a gente tem essa intenção de mostrar, através da literatura nativa, muitas coisas indígenas. A cultura, os problemas. O rap, que os índios estão cantando hoje, é uma forma de defesa também, porque sabe que as pessoas gostam. Então, se o índio, o garoto está gostando, então ele usa para o bem. É uma luta também. Então, tudo não é nosso. Então, o índio não pode ser nada. Ah, mas a escrita não é do índio. Não é nossa. Agora a gente vive no meio do mato. Antigamente não tinha escola, agora que tem. Ah, mas os índios, será que tem educação? Claro que tem. Ah, mas eles não sabem ler e escrever. Bom, mas educação não é só saber ler e escrever. Educação é a educação que você educa as pessoas. Então, a criança desde pequenininha, ela aprende. Então você está educando ela. Agora hoje tem a escrita na aldeia. Não é coisa do índio, mas temos que aproveitar. Então, a gente recebe muita crítica em tudo. O índio é sempre criticado, ele poucos elogia. Então, as pessoas quando fazem crítica contra nós, mas vocês estão perdendo a cultura, por causa que vocês fazem isso, vocês usam roupa. Então o povo fala um monte de besteira, porque as pessoas não entendem. A gente tem que entender a loucura do branco e o branco não entende a gente. Então eu sempre falo assim, vamos ver um exemplo aqui. Um rapazinho corintiano ali já está educando ele mal, está sendo mal educado, devia ser palmeirense, está sendo mal educado, mas vai fazer mal ele ser corintiano? Não, deixa, ele é índio, guarani, não tem problema. Agora os brancos vão criticar, mas vocês não podem ficar torcendo pro Corinthians, que vocês são índios. Você já comeu mandioca? Já. Você já bebeu açaí? Já. Você já bebeu guaraná? Você já comeu abacaxi? Você já comeu pamonha? Alguém virou índio, hein? Não. O índio fica criticando? Não. Isso aí é tudo do índio. O branco não fala que é a cultura do índio que os brancos se adaptaram. Você entendeu? Os gaúchos ficaram famosos tomando chimarrão. Não é dos gaúchos, é do Guarani. O churrasco virou internacional no mundo todo. Você entendeu? O povo, nossa, chegar no Brasil, comer churrasco, os americanos ficam tudo doidos, né? Daí eles ficam pensando que é dos gaúchos também, porque tem até restaurante churrasco só de gaúcho, né? Não é do gaúcho também. Eles se adaptaram com a cultura guarani, os guarani fazendo churrasco no chão no séculos passados, entendeu? Então os gaúchos se adaptaram, mas eles não viraram índia, apenas ficaram famosos com a coisa que é nossa. Então, os brancos se adaptaram a um monte de coisas indígenas e os brancos não viraram índio. Então, o índio, ele se adapta às coisas dos brancos, mas não vai perder a sua origem. Você entendeu? Essa aqui é cantora de rap. Ela canta adaptações, não é coisa que vai perder cultura. Então, a gente, nas aldeias, a gente tem que saber aproveitar as coisas. E como eu dou o exemplo do meu caso,
E através da escrita. Através da escrita eu posso fazer crítica, posso mostrar problemas sociais que acontecem com o índio. Então, por exemplo, como eu vivi na cidade também, eu aprendi os dois lados. Então, eu fico contente nesse lado, porque tem dois conhecimentos. Então, o conhecimento do branco e o conhecimento da aldeia. Então, isso é bom porque a gente sabe separar o joio do trigo, como a turma fala, né? Então, isso é bom porque eu pego as coisas boas da aldeia, mas eu sempre falo assim, a gente sabe pegar as coisas boas da cidade também. Porque na cidade também tem coisa boa, você entendeu? Então por isso que eu por exemplo, quando eu era pequeno, eu aprendi cedo a gostar de ler. Então, mas o índio não pode ler, o povo pensa que o índio não pode ler. Então o que acontece? Se eu estava na cidade e eu gostava de ler, então eu lia muito. Eu não sei se eu sou magra assim de tanto ler, né?